Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui na Rádio Magnífica, que é uma ideia de Deus, e é um prazer para mim estar com vocês nesta noite de segunda-feira. Depois desse dia que eu tenho certeza que você teve um dia muito cansativo, mas mesmo assim, o Senhor ele quer falar com você. Eu me chamo Beatriz, tenho 23 anos. Faço parte hoje do grupo Restauração, ali da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. E fica desde já o convite para você que desejar. Nós estamos acabando de sair de um retiro que foi fenomenal. Ali nós sentimos a presença de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo de muita intensidade. Então eu quero convidar você a participar com a gente todo sábado às 19h30, tá bom? Mas, indo ao que interessa, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a armadura do cristão. E antes de nós entrarmos na palavra, eu queria convidar você a fechar os seus olhos desde já, entregando esse momento para o Senhor, para que Ele possa, através da rede social, falar com você também. O Senhor, Ele quer te encontrar onde você está. Eu creio muito nisso, que Deus ele nos encontra quando nós menos esperamos. Então eu tenho certeza que você aí que está voltando da faculdade e que está querendo ouvir uma palavra de Deus, Ele vai falar com você através desse programa tão importante para a nossa juventude, que é o Vibe Cristo. E em nome de Jesus, humildemente, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir agora e realmente me revestir dessa armadura, para que as palavras que saiam da minha boca não sejam as minhas, mas sim a que o Senhor quer que eu fale. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que nós fizermos, em nome de Jesus. Eu peço também a intercessão da Virgem Maria, ela que tem sido a minha fiel auxiliadora, para que ela possa vir à minha frente e realmente ser uma mulher que me inspira todos os dias de minha vida e que inspira também a nossa geração, não apenas a mim. Porque quando se trata da armadura do cristão, não existe uma arma melhor que nós podemos usar contra o maligno, senão a Virgem Maria. Então eu te peço, mãe, que a senhora possa ser também esse canal de graça através de mim nessa noite. Bom, falar sobre a armadura do cristão, né? É muito importante para mim, principalmente nesse ano, que Deus me presenteou com um ministério de intercessão. E antigamente, né, eu era só, entre aspas, muitas aspas, uma ministra de música. E eu só sabia servir ao Senhor através da música. E todo mundo sabe que, normalmente, o ministério de música, ele ora sim, mas não com muita intensidade, porque muitas vezes nos preocupamos muito mais com ensaios, com técnicas, e acabamos deixando um pouquinho de lado. A intercessão, ela foca nisso totalmente, né? Porque se a intercessão não rezar, quem que vai rezar então, né? Meus amigos que estão aqui. Enfim, e com isso o Senhor ele me aproximou muito, porque quando eu era apenas no Ministério de Música, eu tinha ainda muita dificuldade com o meu ego mesmo. Tô abrindo aqui para vocês o jogo de que realmente era muito difícil para mim me rebaixar para que a presença de Deus falasse em mim. E quando o Senhor ele me retirou do palco, ele me retirou o microfone, eu pude então aprender a me revestir mais da armadura de Deus. E o desejo do meu coração é que você, ministro de música que está me ouvindo hoje, que você não seja como eu era, de que você seja diferente, de que desde já você já se revista e entenda que existe um mundo espiritual, que nós estamos inseridos nele por conta de Cristo. Então que você desde já possa se alimentar da palavra, realmente se revestir da armadura de Deus. E não esperar que Deus ele te retire do local de destaque onde você está. Independente do seu ministério, de que você realmente se entregue ao Senhor todos os dias de sua vida. E não apenas quando Ele te chamar para orar por alguém, para orar pela sua família. Eu não sei ao que o Senhor tem te chamado hoje. Mas se você se diz cristão e você não ora, meu irmão, sinto muito, mas o cristão ele é aquele que tem um relacionamento com o Senhor. Então, se você não se relaciona com Deus, você não está se revestindo dessa armadura. Você não está se armando para o combate. E mais do que isso, se você diz que é cristão e você não quer se relacionar com Ele, então você não tem amado ao Senhor inteiramente. Você tem feito com que Deus seja um Deus de favores e não realmente um esposo, uma pessoa que você é apaixonado, uma pessoa que você tem contato. Neste final de semana,
nós vivemos uma experiência muito forte no Restauração, de ter uma formação sobre a vida de oração. E eu quero falar sobre isso com vocês, porque a armadura do cristão realmente é essa, é você se revestir da força de Deus através de você pedir. O Senhor, Ele está com as mãos postas para nos entregar, mas nós precisamos querer. O meu líder de ministério do Mensageiros do Abba, do qual eu também faço parte, o David, ele sempre falava dessa querência, do seu desejo de Deus. E Santo Agostinho, ele vem nos dizer, né, que nós temos dentro de nós esse coração inquieto. Esse vazio que está dentro de nós, ele só é preenchido por uma coisa, que é o Senhor. E se nós não o buscamos, nós vamos acabando colocando tantas outras coisas acima dele. E eu vejo que a nossa geração tem se tornado uma geração que é fraca, uma geração que depende de motivação, que depende de luz apagada, que depende de barulhos externos para conseguir se colocar na presença do Senhor. Se não tiver uma bateria, por exemplo, as pessoas não levantam os seus braços e começam a orar. E nós, na Restauração, temos lutado contra isso, temos tentado fazer momentos mais íntimos com o Senhor, entre a equipe e quando estão pessoas de fora participando também. Porque nós entendemos de que buscar ao Senhor é maior do que sentimentalismo, sabe? É maior do que psicológico, é maior do que qualquer coisa. É realmente uma decisão de vida. E se você não está disposto a moldar a sua vida, assim como Paulo exorta essa comunidade de Éfeso a deixar a armadura velha, a deixar as vestes velhas e se revestir de uma coisa nova, sinto muito, mas você não está disposto a abraçar aquilo que o Senhor mesmo te pediu no Evangelho de ontem, que é renunciar a si mesmo, renunciar às suas vontades, renunciar à falta de vontade de orar, renunciar a tudo que você deseja fazer e acredita ser o aproveitamento melhor da sua juventude, porque você simplesmente quer seguir o que o seu coração manda, o que você deseja, e não o que o Senhor quer de você. E é interessante, nós já entrando na palavra, né? A comunidade de Éfeso foi uma comunidade que Paulo foi ao encontro justamente para exortar. Para exortar, entende? E muitas vezes nós entendemos que quando nós vamos caminhar junto com o Senhor vai simplesmente passar a mão na nossa cabeça e falar: não, filho, eu te amo, eu te perdoo por tudo que você faz. E muitas vezes não é assim. Nós precisamos lembrar de que a mesma face que é a face da misericórdia é uma face de justiça. E Paulo, ele vai dizer isso nessa carta que nós vamos ler. Para nós nos revestirmos de justiça, da couraça da justiça. A couraça nada mais era do que essa veste que eles colocavam quando iam para lutar, para realmente vencer a batalha. Porque se eles não se revestissem da couraça, o primeiro inimigo que chegasse com uma espada, ele teria o seu corpo ferido, o seu corpo transpassado. E é exatamente isso que Satanás tem tentado fazer com a nossa juventude. Ele tem tentado encontrar lugares que não estão protegidos por essa graça de Deus para se infiltrar no meio de nós e acabar com a obra de Deus. Nós vivemos isso aqui hoje. Eu tenho certeza que a internet não caiu à toa, porque Satanás, ele quer, a coisa que ele mais quer é que nós acreditemos que ele não existe, que ele não age no meio de nós. Mas nós temos visto o agir de Satanás contra o grupo Restauração. Então eu quero pedir até mesmo a oração de vocês por nós, para que nós consigamos cada vez mais realmente vestir essa armadura e lutar contra o maligno. Ele tem usado de muitas armas para tentar nos derrubar. Eu tenho visto durante esse final de semana que Satanás, ele tem tentado entrar nos relacionamentos do Restauração. Então ele tem infiltrado paranoias nas cabeças, ele tem infiltrado essa vontade, sabe, esse desejo que a nossa juventude tem, sabe, de usufruir da carne. Ele tem colocado isso muito forte e isso tem afastado as pessoas do Senhor. Por quê? Porque não estamos nos importando tanto com a vida de oração. Se nós orássemos mais, se nós nos colocássemos mais na presença do Senhor, é muito mais fácil resistir ao pecado. Santa Teresinha, ela falava muito sobre isso, né? Sobre amar a Jesus. Ela era essa apóstola do amor. E eu acredito muito nisso, né? Tenho tentado falar isso
dentro do Restauração também, de que se nós amamos mais a Jesus, fica muito mais fácil nós abrirmos mão daquilo que nós trazemos dentro de nós, que são as nossas vontades, e conseguimos então nos adequar à vontade de Deus. Não é mais, Senhor, que a sua vontade se alinhe com a minha e o Senhor faça o que eu desejo que o Senhor faça. Mas não, a gente fala assim como Maria, quando recebeu do anjo Gabriel o chamado de ser a mãe do Salvador. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo o que o Senhor quer de mim. Enfim, vamos então abrir no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10, que vai nos dizer: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé, cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando abrir os lábios me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, que fale ousadamente, como importa que fale. Essas são as palavras do Senhor para nós. Graças a Deus. Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui é quando Paulo ele diz à comunidade de Éfeso: ponde-vos de pé. Muitas vezes nós achamos que servir a Cristo é simplesmente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, quando começar o dia. E eu tenho certeza que isso é muito válido. O Senhor se aproxima de nós através disso. Mas Deus não quer que nós sejamos uma geração que fica sentada esperando Ele agir. Ele espera que nós nos coloquemos mesmo de pé. E que quando nós nos colocarmos de pé, nós nos revestamos dessa couraça da justiça. Nós deixamos realmente a nossa veste velha e colocamos essa armadura. E por que Ele nos pede isso? Porque se nós nos colocamos apenas de pé e não cingimos os nossos rins com a verdade, qual palavra que nós vamos levar? Nós vamos levar uma palavra de mentira. É claro que todos nós temos os nossos pecados, temos as nossas dificuldades quando se trata em anunciar o reino. Mas, se pelo menos você tentar, eu acredito que o Senhor ele vai olhar com misericórdia para você e vai te revestir da força para lutar contra esse pecado, sabe? E nós temos visto muitos falsos profetas se levantando na nossa geração. Pessoas que elas querem falar de Jesus, mas elas não querem falar de Jesus. Elas querem falar mais sobre autoajuda, querem utilizar da Bíblia fora de contexto para falar aquilo que o coração delas está cheio. E infelizmente o coração dessas pessoas não anda cheio de Deus, anda cheio de si mesmo. Então, quando Paulo ele fala para nós cingirmos os nossos rins com a verdade, ele está falando sobre isso. Ele está falando para nós que nós, quando nos colocamos de pé para anunciar ao Senhor, nós precisamos anunciar a verdade, e a verdade íntegra, e não adequar o nosso catolicismo para os tempos atuais. Não, ele quer que nós sejamos realmente verdadeiros. A igreja não se sustentou por 2000 anos pregando meias verdades. Ela se sustentou porque pregava a Cristo, e Cristo inteiramente. E isso vai continuar no versículo 15, né? Calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. Quantas pessoas têm usado do Senhor para justificar violências, né? Para justificar
enfim, tantas coisas que nós vemos hoje sendo faladas dentro da igreja, usando Jesus como desculpa para justificar atos que provavelmente, com certeza, ele não faria. Porque Jesus ele veio aqui para espalhar uma verdade de amor. Um amor que nos pede, sim, a renúncia, mas amor, e não apenas... Quando ele diz que o reino dos céus é dos violentos, ele não estava falando sobre você sair por aí agredindo todo mundo, sendo uma pessoa horrível, sendo estúpido, andando por aí com um cara, né? Uma cara não muito agradável. Nós precisamos espalhar com esse zelo, sabe? Esse zelo de que quando nós nos encontramos com o Senhor, ele muda até mesmo o nosso olhar, ele muda o nosso jeito de falar, ele muda a nossa conduta. E esse é o zelo que o Senhor nos pede, de que nós não tenhamos medo de mudar até mesmo o nosso olhar para com as pessoas, sabe? Eu vejo que muitas pessoas se revestem hoje, né, de um ministério, de um local dentro da igreja, para se colocar como maior. E não foi isso que o nosso Senhor nos ensinou. Ele nos ensinou, aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Aquele que quer entrar no reino dos céus, seja o menor entre vocês. Então, esse é o zelo que Deus nos pede, para que nós deixemos de lado o nosso egoísmo e saibamos espalhar esse evangelho da paz. E com isso, nós precisamos empunhar o escudo da fé. E o que é o escudo da fé? Nada mais é do que a santa palavra de Deus. Como é que você vai falar do Senhor se você não conhece a história dele, se você não conhece como ele veio até nós, se revelou através do plano de salvação, desde os profetas até o Apocalipse? Como é que você vai falar de Jesus se você não conhece a palavra dele? E ele vai retomar essa palavra, né, falando sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. A Bíblia realmente é essa espada que divide, né, o joio do trigo. Aqueles que realmente conseguem seguir a palavra de Deus através da ação do Espírito Santo são como uma espada. Não é uma palavra que é lançada ao vento, mas é uma palavra que realmente frutifica. Então, meu irmão que está me assistindo, que tem um ministério de pregação, se hoje o seu ministério não tem dado frutos, é porque a palavra que tem sido lançada não é a que tem saído da boca de Deus, mas sim a que tem saído da sua. Então eu te peço em nome de Jesus que você estude mais a palavra, de que você realmente faça a sua leitura orante da palavra, de que você não apenas abra o seu aplicativo de manhã, tire um print e poste nas redes sociais. Não, que você viva a palavra realmente e todas essas coisas, elas só são conseguidas através da oração. Tudo é dado pela graça, né? De graça recebeis, de graça deveis dar. Então nós precisamos a todo tempo estar realmente entregues a essa graça. Eu quero exortar vocês que estão nos ouvindo, de que vocês realmente busquem se reconciliar com o Senhor, principalmente através do sacramento da confissão. Nós temos visto que as nossas missas estão lotadas de pessoas que comungam, mas muitas vezes, né, essas pessoas estão comungando e não estão em estado de graça. E se nós somos católicos, apostólicos, romanos, acreditamos na tradição da igreja, eu quero pedir a vocês para que realmente vocês se revistam do homem novo, de que comece pelo sacramento da confissão, de que todas as pessoas, né, que hoje têm vivido em pecado, todas as pessoas que têm de certa forma, que estão se sentindo afastadas de Deus por conta da sombra do pecado, de que você busque se reconciliar com o Senhor. O Senhor, Ele quer sim que nós vamos à luta, mas primeiro Ele quer cuidar de nós. Eu vim aqui pensando em falar, nossa, meu Deus, eu vou exortar todo mundo, eu vou acabar com a boca do balão no rádio. E não é isso que o Senhor me pediu hoje. Ele pediu para que vocês busquem primeiro se reconciliar, para depois sim conseguir lutar contra o maligno. Porque se nós estamos sujos, como é que nós vamos anunciar a palavra com o zelo e limpar a nossa humanidade do pecado e realmente ser cooperadores da graça de Deus? Então, do fundo do meu coração, eu peço a vocês hoje que procurem o sacerdote. Eu sei que muitas vezes, por conta da nossa rotina, por conta da nossa
enfim, dos nossos compromissos, nós não conseguimos alinhar os nossos horários com os horários dos padres, mas eu tenho certeza que existe aí perto da sua casa. Se você não conseguir, procure o Grupo Restauração, que a gente ajuda vocês, né? A gente fez um mutirão para o retiro, né? Para todo mundo ir muito bem confessado. E eu quero pedir a todos vocês, né, que nos acompanham nas redes sociais, que vocês realmente façam um exame de consciência e que realmente seja uma confissão em busca de arrependimento e não apenas porque nós como católicos temos que confessar uma vez por ano, não. Que você realmente se arrependa da vida antiga. Porque Paulo, ele não escreveria todas essas cartas, ele não exortaria tantas pessoas se antes ele não tivesse se despido de Saulo, se ele não aceitasse realmente deixar Saulo para trás, aquele Saulo que matava os cristãos, que odiava o nome de Cristo, se ele não tivesse realmente se arrependido, a nossa igreja hoje estaria talvez sem essas cartas aqui. Com certeza Deus ele suscitaria outro profeta para falar para nós, mas Deus quis usar de Saulo. Então, eu quero pedir a você que você realmente se aposse dessa verdade. Cristo, ele quer nos fazer pessoas novas. Quando eu entrei na igreja, eu era uma pessoa totalmente diferente. E graças a Deus por isso. Porque o Senhor, todos os dias, ele tem nos moldado, né? Ele tem feito de nós, que nós sejamos realmente criaturas novas. E ele usa de nós as piores pessoas, né? As piores, porque ele quer justamente usar dos loucos para confundir os sábios, quer usar dos fracos para confundir aqueles que são fortes, quer usar, né, dos jumentos. Quando Deus não acha profetas no seu meio, ele usa dos jumentos, ele usa de mim, né? A palavra diz, né, que se as pedras se calarem, até se os profetas se calarem, as pedras falarão. E eu sou isso, né? Eu sou uma pedra, eu sou uma porta, mas o Senhor, ele usa de mim. E eu tenho certeza que você que hoje se sente, né, menor, que se sente indigno, que se sente pecador, ele quer usar de você. E para as pessoas, né, que sentem que estão passando por situações muito difíceis, né, para falar do Senhor, ele também quer usar de você, ele quer usar do seu testemunho, ele quer usar da doença que você está passando, ele quer usar de você. Não importa como você esteja, ele quer você do jeito que você está. Então eu queria pedir que nesse momento, né, nós já nos colocando, né, em clima de oração para nós finalizarmos, pedir ao Senhor de que realmente ele olhe para nós com esse olhar de misericórdia e que ele, através da ação do Espírito Santo, nos torne, né, essa espada, que nos torne essas pessoas que são fortes na presença de Deus, nos torne esses jovens, esses homens, essas mulheres que realmente são revestidos de Deus, de que nós não sejamos uma geração fraca que tem medo de anunciar a palavra, que nós não sejamos uma geração que cede às tentações do maligno, que nós não sejamos essa geração que se acomoda, que nós não sejamos essa geração que usa da palavra de Deus para se engrandecer, que nós não sejamos essa geração que prega mentiras, que nós não sejamos essa geração que vive a vida afastada de Deus e espera que no dia final o Senhor perdoe tudo que nós fizemos. Que nós, assim como a comunidade de Éfeso, sejamos pessoas novas e que realmente aceitaram o chamado do Senhor. Que nós sejamos como Paulo, que deixemos Saulo para trás, que deixemos o homem velho para trás. Que nós, em Cristo, realmente sejamos essa criatura nova. Que quando as pessoas que te conheceram há 1 ano atrás, elas olharem para você hoje, que elas não te reconheçam mais, porque o Senhor te moldou, porque o Senhor habita em você. Esse é o desejo do meu coração, de que nós sejamos diferentes, mas não diferentes no sentido de que nós nos achamos melhores do que os outros, de que nós nos achamos, eu sou a parte da geração escolhida, então eu quero que o restante da geração
se dane, que se lasque, não. Que nós sejamos uma geração que olha também como Jesus olha para a nossa geração. E que olha com esse olhar de amor, com esse olhar de misericórdia. E que quando nós recebemos uma ovelha para nós, que nós não julguemos ela pelo passado dela, que nós saibamos, assim como o Senhor, cuidar dela, orientar, aconselhar, porque muitas pessoas têm medo de ir à igreja, porque quando foram não receberam um olhar misericordioso. Muitas pessoas foram até a igreja e buscavam palavras de consolo e nós só damos pedrada nas pessoas. Então, o que eu quero pedir é isso, sabe? Porque se revestir da armadura de Deus não é uma armadura contra as almas, é contra o maligno. Não é contra as almas. As almas, elas merecem de nós apenas o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso aconselhamento. Essa espada que o Senhor nos dá não é para que nós saiamos matando pessoas por aí. Não, essa espada é para que nós matemos o pecado, para que nós separemos o pecado, mas que nós saibamos acolher o pecador, porque essa é a mensagem do Evangelho de Deus. O Evangelho é a pessoa encarnada de Cristo, e Cristo é o amor. Cristo não é essa figura que tem pintado um Deus castigador. Não, ele quer nos acolher, ele quer nos amar. E essa é a mensagem que Deus quer falar através de mim hoje. É uma mensagem de amor, mas não um amor que aceita tudo, um amor que aconselha, um amor de pai que nos corrige e que nos orienta. Então, meus irmãos, é como lição de casa, hein? Que você busque o sacerdote, que você hoje busque o amor de Deus, para que assim você o ame tanto que você não consiga mais o ferir, que você só saiba amar a Cristo e não mais o ferir. Então, onde você está, se você quiser fechar os seus olhos, eu quero pedir, Senhor, que toque o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, para que nós saibamos te amar mais, porque te amando, Senhor, nós seremos realmente revestidos de vestes novas, e essas vestes nos prepararão para a batalha que nós temos enfrentado, que é uma batalha contra o mal. Que nós saibamos, Senhor, preparar realmente um exército de pessoas que lutam contra Satanás e lutam revestidos da tua força, porque se fosse pela nossa força, se fosse pelo nosso entendimento, nós sairíamos derrotados. Mas diante de ti, Senhor, diante da tua face gloriosa, não existe derrota, não existe nada que te vença, porque a tua mão forte é capaz de derrubar do trono os poderosos e de satisfazer os humildes, de despedir os ricos de mãos vazias. Nós te agradecemos, Senhor, porque desde sempre o Senhor tem levantado pessoas que têm nos ensinado a guerrear. Eu coloco, Senhor, hoje meu agradecimento especial a todos os líderes que passaram pela minha vida e que me formaram. E eu te peço, Jesus, que o Senhor continue levantando a nossa geração, levantando profetas, levantando dançarinos para o Senhor, levantando ministros de música, levantando pessoas que fazem aquilo que ninguém mais quer fazer. E que o Senhor nos revista dessa armadura, Jesus. Porque se o Senhor não vier até nós, se o Senhor não nos ajudar com a tua força, com o auxílio da Virgem Maria, com o auxílio dos santos, com o auxílio dos anjos, nós padeceremos. E quando se trata de lutar pelo teu reino, nós não podemos padecer, Senhor. Nós queremos vencer, mas não vencer por nossas forças. Nós queremos vencer contigo, revestidos da armadura de Deus. Eu queria pedir também que todos vocês que nos acompanham rezassem com essa passagem durante toda essa semana, que está em Efésios 6:10 e vai até o capítulo 20, para que realmente o Senhor possa revestir nós, católicos apostólicos romanos, e que nós saiamos em missão, em busca das almas, porque o Senhor, Ele precisa que nós anunciemos o Evangelho a toda criatura, e Ele
misericordiosamente decidiu usar de nós, e nós precisamos atender ao chamado dele, amém? Não vamos ser uma geração fraca, em nome de Jesus. Precisamos estar fortes em Deus para lutar contra Satanás. Mais uma vez fica o convite para você que quer participar do nosso grupo de oração todo sábado às 19h30 lá na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Fiquem com Deus, gente. Para mim foi um prazer estar aqui nessa noite. Vamos agora orar com uma canção. Deus abençoe vocês.